Oiê! Você quer desenvolver o seu carisma e encantar as pessoas ao seu redor? Então vem comigo que hoje eu tô cheinha de dicas para você. Obrigado. Carisma, ou você tem ou você não tem? Esse é um mito muito comum, as pessoas acham que carisma necessariamente deve nascer com a pessoa. E sim, muitas pessoas têm esse magnetismo que é muito natural, mas outras pessoas que não têm podem desenvolver, porque o carisma é uma habilidade e essa é uma habilidade muito importante para as pessoas que desejam ser bons comunicadores, ter relacionamentos e conexões interessantes com as pessoas. E para fazer esse vídeo eu pedi a sua ajuda. Eu perguntei: cite uma personalidade ou uma pessoa pública que você considera que seja carismática. Vocês me responderam muitas coisas aqui, nem daria para colocar todo mundo, mas eu vou passando aí com algumas personalidades e você me diz já aqui nos comentários se você concorda, se não concorda. Coloque também nos comentários alguém que você considera uma pessoa muito carismática e já comece a observar o que existe em comum nessas pessoas, porque aparentemente são pessoas muito diferentes, inclusive com formas de se comunicar diferentes, cada um ao seu estilo. Tem essa característica de você olhar para ela e você gostar, sabe? Você gostar de ouvir aquela pessoa e não só personalidades, mas alguém aí da sua vida, do seu círculo social. Às vezes tem uma pessoa que você gosta de ouvir, que você gosta de estar com ela. E vendo essas pessoas tão diferentes, a gente já tem um primeiro aprendizado aqui, que o carisma não é composto de um conjunto de características fixas. A pessoa que tem carisma, ela tem carisma por uma série de atributos que podem ser diferentes entre si. E isso é importante da gente dizer, porque senão a pessoa quer fazer um modelinho muito igual, assim, tentar ser o que a outra pessoa é, e isso não existe. O primeiro ponto para se ter carisma é você respeitar a sua essência, a sua verdade. Existem N receitas de bolo de chocolate e a gente pode gostar de várias delas. Elas podem ter ingredientes diferentes e até se a gente copia uma receita e faz igualzinho de cabo a rabo, dependendo de quem faz esse bolo, o resultado pode ficar diferente. Tem sempre o toque do chefe. Com o carisma, isso também acontece. É um conjunto de atributos que depende também da especificidade, da individualidade de cada pessoa. Ai, deu fome essa história de bolo. Não falar de comida em vídeos gravados antes do almoço. Então esse é o primeiro exercício que eu convido você a fazer. Observar essas pessoas que você considera que são carismáticas e tentar identificar que ingredientes são esses? O que essa pessoa usa na sua comunicação verbal, não verbal, na maneira como ela aborda as outras pessoas, como ela trata de um conteúdo, como ela lida com as situações. É na comunicação e na maneira como eu me apresento para as pessoas que eu demonstro se eu sou uma pessoa mais carismática ou não. E como as características que compõem o carisma, elas são inúmeras, eu fiz aqui uma seleção, um recorte de alguns pontos que você pode trabalhar e inclusive esse vídeo ele vai ser dividido em dois, para não ficar muito conteúdo, para você ter um tempo também de sedimentar e de trabalhar os aspectos que eu trago aqui. Então vamos começar com o aspecto vocal. O que existe na voz das pessoas que têm carisma? Será que elas precisam ter uma voz bonita, agradável, interessante? Não necessariamente. Existem pessoas que não têm uma qualidade vocal superior, mas que são pessoas carismáticas. Às vezes elas são carismáticas justamente por alguma questão que está fora do padrão com relação à voz. Mas independente do timbre, da qualidade sonora, essa voz, ela precisa, esse tom de voz, ele precisa variar. Não pode ser uma coisa monótona. Dificilmente você vai ver uma pessoa carismática que fala sempre aqui no mesmo tom, nesse mesmo lugar, ou aquela pessoa que fala sempre aqui em cima, fica uma coisa mais enjoativa. A modulação da voz é importante. Quando eu falo para vocês, olha, falem com entusiasmo, é disso que eu tô falando. Colocar energia na fala, colocar emoção naquilo que você diz. E sabe como é que você treina isso? Gravando. Pega lá o seu celular
e comece a fazer leituras, comece a simular como se você estivesse conversando com alguém e observe como é que é a sua fala. Será que ela é mais monótona? Será que você tem dificuldade de fazer essa variação? Ou será que você varia, você coloca energia, você dá destaque em algumas palavras que você considera importantes ali durante a sua fala? Observe. Depois que você observou, sem trazer o chicote, porque às vezes a pessoa ela fala, nossa, minha voz não presta, não tá tudo errado. Não. Vamos com leveza. Olhe para você com carinho e comece a trabalhar esses aspectos a partir dessas orientações que eu estou te trazendo hoje. O segundo recurso da comunicação que você precisa olhar, se você quiser ser uma pessoa mais carismática, tem que trabalhar isso. Linguagem corporal. O que você mostra tem que estar coerente com aquilo que você diz. Lembra que eu falei que a gente precisa expressar uma verdade? Que quando expressamos essa verdade, nós nos conectamos mais com as pessoas. Isso gera aquela... Esqueci a palavra. 2 horas depois... Identificação. Nossa, demorou. Isso gera uma identificação com o outro. Então preste atenção na sua própria linguagem corporal. Será que a sua postura, será que o seu gesto, será que o seu olhar, a sua expressão facial estão de acordo com aquilo que você diz e aquilo que você quer trazer de emoção enquanto você diz? A pessoa carismática é aquela que exala confiança. E como nós podemos transmitir isso através da nossa linguagem corporal? Pelo olhar. Se eu estivesse gravando esse vídeo sem olhar para a câmera e sim para a minha imagem ali, tô vendo, tô bonita, vou conversando aqui com você, isso não gera tanta proximidade, porque eu não estou olhando para você. Esse olhar, ele é importante durante uma conversa, mostra interesse. É claro que a gente não vai fazer aquele olhar psicopata, ficar olhando sem parar. Tem pessoas também que têm dificuldade de contato visual. Isso é passível de treino. Você não precisa ficar olhando fixamente para a pessoa, mas sim um olhar de acolhimento, de interesse, de atenção. Treine um pouquinho por dia quando conversar com as pessoas e daqui a pouco você vai tirar essa cisma, esse incômodo de olhar nos olhos enquanto você conversa. Os gestos também são importantes. Gestos duros, mãos fechadas, isso não transmite carisma. O carisma é transmitido por meio de gestos mais amplos, palmas abertas, isso mostra que eu estou aberta também a esse diálogo. Então tome cuidado com o tipo de gesto que você realiza quando você vai se comunicar com as pessoas, quando vai apresentar uma palestra, gravar um conteúdo. Treine isso também, treine na frente do espelho, peça feedbacks para pessoas que são próximas de você, para que você possa também entender o que o seu gesto tem transmitido e se está de acordo com o que você quer desenvolver, que é uma postura e essa característica presente no carisma. E por falar em postura, pessoas que são mais tímidas, que ficam com o corpo mais fechado, isso não gera conexão, não gera magnetismo. Também aquela pessoa com peito estufado, nariz empinado, isso também não. A gente começa a achar que a pessoa é metida. Para que você possa transmitir carisma, postura tranquila, equilibrada, sem se fechar, mas também sem querer pisar na cabeça das pessoas. E o aspecto mais importante da linguagem corporal, se você quer ser uma pessoa mais carismática, sorriso. Mas não é aquele sorriso. Não, sorriso mesmo, sabe? Quando fecha o olhinho aqui, sorriso com vontade, sorriso legítimo. O sorriso é a curva mais bonita que a gente tem no nosso corpo. O sorriso abre portas, facilita algumas conversas difíceis muitas vezes, ajuda a tirar aquela cara carrancuda de uma pessoa que de repente não está tendo um dia bom. Então, desfile o seu sorriso por aí e você vai demonstrar mais carisma. E para a gente fechar esse primeiro vídeo sobre o carisma, tem uma característica que é comum nessas pessoas todas que são carismáticas. Geralmente essas pessoas sabem contar boas histórias. Contar histórias é um atributo essencial para todo mundo que deseja ser um bom orador, um bom comunicador, mas especialmente as pessoas que são carismáticas, elas têm isso muito bem trabalhado. E assim, quando eu digo contar histórias, são aquelas pessoas que começam a falar e que você tem vontade de ouvir.
Porque tem gente que acha que tá arrasando na história, mas na verdade ela tá sendo assim, professor, tá dando palestrinha. Tudo que você fala, a pessoa tem alguma coisa para comentar, que ela já fez, que ela é o máximo, que tal, que ela já sabe. E não é disso que eu tô falando. Não é para dar aulas, mas sim você se conectar com pessoas através de um storytelling mesmo. E para que você desenvolva essa habilidade de contar histórias, é preciso ter conteúdo. A gente tem que ser curioso, ter interesse em assuntos diversos, para você ter o que falar de fato. Contar da sua experiência, sim, mas experiências que possam conectar a sua história com a história das outras pessoas. Isso sim gera vínculo. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo de hoje, tenha feito as suas anotações para trabalhar o seu carisma. E não adianta só olhar esse vídeo, hein? Só assistir e falar, então é assim que desenvolve o carisma. Isso não vai entrar assim por osmose na sua cabeça. É preciso praticar, é preciso você ter a coragem de se ver, de se observar, de mexer naquilo que não tá bom e começar a desenvolver a sua expressão, a sua comunicação, a maneira como você se relaciona com as pessoas. E olha, tem mais vídeos sobre carisma porque ficou um assunto super importante para o vídeo 2 que tem relação com os comportamentos, a maneira como a pessoa carismática lida com outras pessoas. Fique atento porque vai sair o próximo vídeo e eu quero te ver por lá também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o gostei aqui, dedinho para cima, porque isso ajuda no crescimento do canal e ajuda também na distribuição desse conteúdo, então eu conto com a sua ajuda. E nós nos vemos aqui no próximo vídeo sobre carisma, que vai chegar já já, então fique aqui comigo. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!